queremos mesmo, Senhor, falar para Ti, Jesus, ungir esse nosso irmão. Fala, Jesus, na boca do Orlando, do coração, do pensamento. Dê a ele sabedoria divina, autoridade, unção de profecia no poder do Espírito, Jesus. Dê autoridade, ousadia, Senhor Jesus. E que Nossa Senhora, com os anjos de certeza, passe à frente. Que os anjos de São Miguel passem agora, dissipando todo lado, em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta-se, Deus, intercedei a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e a todas as minhas celestes, que vejam de perto seus inimigos e fujam de sua parte todos que te odeiam. podemos batizar. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome, acho que alguns já conhecem, meu nome é Orlando. Estou aqui para que a gente possa partilhar aqui um pouco da palavra de Deus. Né? Deus está sempre conosco. Né? Como o irmão falou, ele é lâmpada para os seus pés, luz para o meu caminho. Então a gente não pode abandonar Jesus, não podemos deixar ele. E hoje nós estamos aqui para ministrar um pouco da palavra de Marcos, né? Setembro é um mês de quê, gente? Da Bíblia. Bom, a gente só vai esperar. Então, setembro é o mês da Bíblia. Então a gente está aqui para falar um pouco, né? A gente vai falar um pouco do Evangelho de São Marcos. Vamos falar dos primeiros e dos segundos versículos, né? A gente vai partilhar um pouco, mas para a verdadeira pregação vamos dar continuidade do Evangelho de São Marcos. Mas hoje a gente vai falar especificamente do primeiro e do segundo capítulo, né? Então, o capítulo do livro é o mesmo, estou embriagado de tanta graça, porque Marcos, ele é profundo. Marcos, ele entra mesmo na vida de Jesus e ele conta como se ele estivesse ali do lado de Jesus, passando por tudo aquilo que Jesus passou junto com ele. Marcos sofre junto com Jesus na narração do Evangelho. João Marcos é o nome do cara. João Marcos é natural da Palestina, né? E sua família era filha de Pedro. Marcos, ele era primo de Bernabé. Então a gente consegue visualizar no Evangelho de Marcos muitas graças, muitas graças. Marcos era primo de Bernabé. Aí, Marcos, a lição de Marcos começou na caminhada junto com Bernabé. Bernabé, para quem não sabe, foi um grande amigo de Paulo, né? E foi um grande parceiro de Paulo. E foi quem encaminhou, né, Marcos para a sua missão. E a gente vê um papel muito importante de Bernabé, né, que é de não desistir, que é de encaminhar. E é isso que nós devemos fazer com o nosso irmão, encaminhar o nosso irmão para o caminho. Muitas vezes o nosso irmão está fora do caminho e nós deixamos ele, nós não estamos nem aí, não é com nós mesmos, mas a nossa família, não é assim. A igreja vive em comunidade, cada um é responsável, né, por ajudar e colocar a outra pessoa no caminho de Deus. A gente vê Marcos, né? Marcos começando a sua missão e a gente lê, a gente dá uma volta e se coloca lá naquele dia lá, como se a gente estivesse vendo. E quando a gente é um bom leitor, a gente lê e se coloca lá, para tentar entender o que aconteceu. Você imagina Marcos, um eu da vida lá, estou começando agora, e aí o que acontece? Se eu começar, ai meu Deus, será que eu vou, Senhor? Uma das maiores barreiras que o inimigo levanta entre nós e Deus é a barreira do medo. E não foi diferente com São Marcos. São Marcos no início ele teve medo. E ele saiu encaminhado, morava numa cidade boa, saiu encaminhado com Marcos e Barnabé. Chegando lá pelo interior da Turquia, Marcos se depara com quem? Com o medo. O medo de seguir. E é isso que muitas vezes nós temos, medo de seguir a Deus. Medo de responsabilidade, medo de não estar ali a serviço do Senhor. Nós
não entendemos, gente, o que Jesus trouxe para nós. Jesus trouxe essa libertação. Nós somos libertos, nós não temos que ter medo de mais nada. O preço já foi pago já. E Marcos se deparou com medo. E o que Marcos fez? Marcos voltou atrás. Marcos volta quando a cidade desiste da missão. E aí o que acontece muitas vezes no nosso dia a dia, quando a gente desiste da missão? É igual a ovelha, quando ele sai do caminho, ele não, se você não tiver cuidado, pega ela e trazer para o caminho, ela não volta mais. Ela não volta nunca mais. Por quê? Porque Jesus já nos deu o nome de ovelha, porque a ovelha é o animalzinho mais frágil que tem, né? Se ele virar de cabeça para cima e ficar lá, se ninguém for lá dizer a ele, morre daquele jeito. Então, se alguém tiver cuidado, sai mesmo do caminho. Foi assim com o Marcos ficou com medo de seguir. E aí Paulo se revoltou, né? Paulo, poxa, como que pode? A gente sai 3 aqui, vamos na missão do Senhor, vamos na missão, e chega no meio do caminho você está para trás? Aí não. Aí o que acontece? Marcos se revoltou e voltou para trás. E ele, Barnabé e Paulo continuou para aprender a lição, né? Foram muitas lições. De repente Paulo e Barnabé voltam para a cidade e saem na segunda missão. Na segunda missão, tenta lá, Marcos querendo ir de novo. Querendo a segunda chance. Que beleza, né? Que bom. Glória a Deus. E Paulo fala, não, você não vai mais não. Você vai chegar no dia e voltar de novo? Não vai ficar bem. Naquele momento, o que acontece? Qual o papel de Barnabé nessa história e o papel que nós devemos ter a cada dia? Barnabé compra a briga de Marcos. Que lindo, hein? Que lindo. Não desistir do irmão. Não desistir do irmão. Muitas vezes nossos irmãos, não vou mais não. Essa igreja aí eu me sinto caro, as coisas não acontecem para mim, eu não quero mais nem saber, eu estou de boa, vou ficar de boa. E o que é que Deus, qual que é o nosso papel de cristão? É não desistir do nosso irmão. Foi assim que Barnabé fez. Barnabé não desistiu de Marcos. Barnabé comprou briga, discutiu com Pedro, com Paulo, e Paulo partiu sozinho, e Barnabé partiu para outro lado com Marcos. O que será que aconteceu? Então Marcos virou o quê, gente? Então, um excelente evangelista, né? E aí nós vamos comentar um pouco. E mais tarde, depois de, como fala o nosso ditado, nós vamos dar muitas voltas. Barnabé e Marcos se encontram com Paulo lá na frente. E Paulo tem a humildade de cristão. A humildade de cristão de falar, Barnabé, parabéns. Reconhecer a virtude de Barnabé. Então a gente vê, nessa historinha de Marcos aí também, a gente pode tirar o que como exemplo? É um dom muito lindo que poucos têm, é de promover o irmão. Né? Guarda essa palavra que mais para frente vai ser falado disso. Promover o nosso irmão. O que significa promover o irmão? Significa Deus. Nós somos um grupo de oração. Então, a palavra grupo já fala. Nós somos uma família, nós estamos em grupo. Então, se a Alice está com dor de barriga, eu tenho o dever de ajudar ela. Eu tenho que promover ela. Aí quando ela está lá, não, o Ministério de Música está daquele jeito, não está rolando, não está rolando, mas o Ministério de Política está bem. Aí eu tenho que falar, nossa irmã vai falar, o meu está bem mesmo, então eu não tenho nada a ver. Ministério de Música não, gente. Promover o irmão é colocar ele. Se você não tem o dom de estar ali na frente, você tem que orar por ele. Intercede por ele. Promova o teu irmão. Barnabé promoveu Marcos. Por quê? Porque Barnabé não se tornou um nome tão importante na igreja. Mas ele levou Marcos e Marcos foi um grande evangelista. E Barnabé, hoje, tenho certeza que na vida de Marcos, quando Marcos conta a sua história, ele coloca Barnabé. Por quê? Porque já pensou se Barnabé fala, não, é verdade, você não vai não, Marcos. Marcos desistiria, Marcos sairia do caminho. E é assim que acontece. Então a gente tem que pegar esse exemplo de Barnabé para promover o nosso irmão, para colocar o nosso irmão a serviço. Nós não podemos perder alma. Esse é o grande mistério de Jesus. Esse é o que Jesus
reclamando. Né? E o Evangelho de São Marcos, ele foi, no início, ele foi conhecido assim, né, como, ele foi deixado de lado pela igreja, no início, quando São Marcos fez o Evangelho, quando a igreja, os antigos estudiosos do Senhor, né, foi deixado um pouco de lado o Evangelho de São Marcos, por quê? Porque eles achavam que São Marcos era a abreviação de Mateus e de Lucas. Então, se você lê o Evangelho de Mateus, Lucas e São Marcos, você vai ver muitas passagens simultâneas, assim, parecidas. Sabe? Então, achava que São Marcos, ele abreviou Mateus e Lucas, né, e fez o Evangelho da ganhar mérito. Foi deixado um pouco de lado pela igreja do início. Né? E o que é que aconteceu? Depois de verificar os fatos, ele descobriu. São Marcos foi o primeiro a escrever o Evangelho. Lá por volta do ano 64, 70 depois de Cristo. Então ele foi o primeiro. Então concluiu que ele serviu como base para Mateus e Lucas. Então que bênção de São Marcos, foi um homem de Deus. E o Evangelho de São Marcos se destaca muito pela simplicidade que ele narra os fatos. Ele procura colocar o mínimo do detalhe no seu Evangelho. Se você olhar e ler tudo, ele fala tudo, todas as passagens, ele tenta minimizar o máximo, simplificar para que todos entendam. Por quê? Porque São Marcos ele escreveu para os judeus e para os pagãos, para pessoas mesmo que não estavam nem aí para Deus. Então não adianta ele colocar uma linguagem que eles não iam entender. São Marcos se preocupou até com isso em detalhar tudo, em colocar tudo para todos. E São Marcos se torna íntimo de Jesus. Né? No seu Evangelho ele mostra a intimidade que ele tem com Jesus. Se você olhar nos outros evangelhos, você não vai ver falando como São Marcos fala. Ele fala que Jesus dá aquele peso de Jesus. No momento em que Jesus estava triste, no momento em que Jesus chorava, no momento em que Jesus estava ali melancólico, São Marcos mostra o lado humano de Jesus. São Marcos traz, né, essa humanidade de Jesus no meio de nós. Porque às vezes nós só vemos Jesus pelos milagres, por tudo, porque ele é um santo, mas às vezes nós não lembramos que Jesus, como diz a música, né? Jesus é o rosto divino do homem e o rosto do nome de Deus. Jesus foi homem, Jesus foi carne, Jesus chorou, Jesus sofreu como todos nós, só que não cometeu o pecado.